Então, os meus pressupostos são os seguintes: futurismo, né? Eu sou futurista, dispensacionalista clássico, pré-milenarista dispensacionalista, claro, não é? Já que um dos meus pressupostos é o dispensacionalismo, e também, claro, pré-tribulacionista. Então, primeiro, o futurismo. Por que eu sou futurista? Principalmente, claro, eu sou como assembleiano, né, que se preza, eu subscrevo, claro, a nossa declaração de fé, que desde 1916, de maneira oficial, né, nós temos uma declaração de verdades fundamentais, que foi publicada nos Estados Unidos. Agora, em 2017, a CGADB, a Convenção Geral das Assembleias de Deus, também fez uma versão mais pormenorizada, mais detalhada, feita por brasileiros, né, teólogos brasileiros, mas que é apenas uma ampliação, uma pormenorização dos pontos que sempre foram defendidos pelas Assembleias de Deus. Mas eu também sou futurista porque o próprio Senhor Jesus, eu vou até partir desse versículo, né, vou aqui, é bom sempre começar com uma leitura bíblica, né? Eu vou convidar vocês, então, para uma leitura, Apocalipse, capítulo 1, versículo 19. O Senhor Jesus disse para João o seguinte, Apocalipse 1, 19. Escreve as coisas que tens visto, e as que são, e as que, depois destas, hão de acontecer. Então, eu vejo aqui claramente que o próprio Senhor Jesus apresentou para João as divisões do livro de Apocalipse. As coisas que ele tinha visto, claro, referem-se ao capítulo 1. Ele viu Jesus apareceu para ele em glória. Claro que João não pôde contemplar aquela visão maravilhosa, ele caiu como morto, mas depois, recorrendo à figuração de linguagem, né, uma linguagem que nós podemos compreender, ele então tentou descrever aquilo que ele viu. Seus olhos eram como chama de fogo, seu cabelo como lã branca, da sua boca saiu uma espada aguda de 2 fios, etc. A sua voz era como a voz de muitas águas. Ou seja, aquilo que está no capítulo 1, incluindo-se, claro, o prólogo do livro de Apocalipse, né, refere-se ao que João tinha visto. Depois, os capítulos 2 e 3, as coisas que são o presente para João. Ou seja, ali ele se dirige diretamente as destinatárias originais do livro de Apocalipse, que são as 7 igrejas da província da Ásia, a começar por Éfeso, né, em sentido horário, igrejas ali, claro, que possivelmente foram todas elas plantadas pelo ministério do apóstolo Paulo. E o Senhor Jesus depois revela a João o Apocalipse, e ele escreve inicialmente para aquelas igrejas, para, a partir dali, a mensagem ser propagada para toda a cristandade, graças a Deus que chegou até nós. Agora, Jesus também disse para João, escreve as coisas que depois destas hão de acontecer. E quando você vai lendo Apocalipse, e você chega no capítulo 4, você vê que o capítulo 4 começa da seguinte forma, João ouve aquela voz que primeiro ele tinha ouvido, pela qual se diz a ele, sobe cá e te mostrarei as coisas que depois destas, veja, hão de acontecer. E aí, então, começa a se descortinar o futuro. Tudo que está no capítulo 4, a partir do capítulo 4, é futuro. Claro que há também revelações parentéticas, interlúdios, retomadas ali, porque no capítulo 12, você sabe, quando se menciona aquela revelação da mulher vestida do sol, né? Ali também há uma referência ao passado de Israel. É bom esclarecer isso para que fique claro que tudo se refere ao futuro, mas há algumas revelações parentéticas, parênteses. E nesses parênteses há também alguma menção ao passado. Mas muito bem, então eu estou dizendo que um dos meus pressupostos é o futurismo, em contraposição ao preterismo, ao idealismo e ao historicismo. Claro que o futurismo, logicamente, se contrapõe ao preterismo. Os preteristas são aqueles teólogos, não é? Aquela escola que defende aquela ideia de que quase tudo que está em Apocalipse
refere-se ao passado, já se cumpriu dentro do primeiro século, né? É uma tese que alguns defendem, mas, a meu ver, ela não se sustenta, porque o próprio livro de Apocalipse, a maioria dos eruditos, inclusive os próprios eruditos preteristas, concordam que João escreveu o livro do Apocalipse no tempo de Domiciano, lá por volta dos anos 90, 95, ou seja, que sentido teria defendermos a ideia de que tudo se cumpriu, por exemplo, no ano 70, e cerca de 20 anos depois, Jesus dizer para João, escreve as coisas que depois desta vão acontecer, já que tudo se cumpriu até o ano 70, porque Jesus falaria que ele deveria escrever. Então, veja que o preterismo, aqui já não é meu objetivo tomar muito tempo com isso, mas é uma escola que não se sustenta, a meu ver, não é? Aí você tem também o idealismo, que não vê o livro de Apocalipse como profético, mas apenas uma exposição de ideias, né, sobre o bem e o mal e tal, exemplos da luta entre o bem e o mal. E também o historicismo. O historicismo vê o livro de Apocalipse como profético, mas vê essa profecia se cumprindo ao longo do tempo, não a partir do arrebatamento da igreja, como nós futuristas cremos. Nós futuristas cremos que tudo que está em Apocalipse, a partir do capítulo 4, tem lugar a partir do arrebatamento da igreja, porque no capítulo 4, nós vamos ver, se houver tempo aqui, quem sabe possamos detalhar um pouco, João já vê a igreja no céu no capítulo 4. João, que fala a igreja, e a palavra igreja aparece várias vezes nos capítulos 2 e 3, quando chega no capítulo 4, você não vê mais o termo igreja, até mais adiante, até o capítulo 19, você não vê menção direta à igreja, o termo igreja desaparece, não é? Mas isso indica, claro, que a igreja não estará na terra no período tribulacional, só que, por outro lado, João vê os 24 anciãos no céu. E aqueles 24 anciãos, eu vou mostrar também que eles são uma representação da igreja. 24 fala da totalidade do povo de Deus no céu, enquanto acontece o período tribulacional na terra. Mas esse é um assunto que eu vou falar ao longo dessa palestra. Então, só para resumir, primeiro pressuposto, futurismo. O segundo pressuposto, dispensacionalismo normativo, também conhecido como dispensacionalismo clássico. E deixa eu aproveitar aqui, já que eu estou ainda na parte introdutória, e falar de livros. Eu, modéstia à parte, estudo escatologia há mais de 30 anos, e boa parte desse tempo com base erudita, então eu gosto de apresentar livros para aprofundamento. Então, o primeiro livro que eu quero mencionar, tomando-se como base o que eu falei de passar do geral para o específico, aqui tem um livro muito bom, Guia Profético, né, para o Fim dos Tempos, de Timothy Paul Jones. É uma obra da CPAD. Esse livro aqui não toma partido. Se você quiser, se você tem uma boa base já e quer conhecer todas as posições, né, é importante, esse livro vai te ajudar. Outro livro que eu gosto de recomendar sempre, Enciclopédia Popular de Profecia Bíblica, de Tim LaHaye e Ed Hinston. Eles são os organizadores, mas quem escreveu os artigos que constam desta obra são vários eruditos renomados no campo do pré-tribulacionismo. Então, vale a pena você adquirir essa obra para você entender até isso que eu falei, sobre futurismo, sobre idealismo, preterismo e historicismo. Outra obra importante, o Manual de Escatologia do Dr. Dwight Pentecost, né? Um grande erudito nessa área, editora Vida. Esta obra aqui também, de Millard Erickson, é muito conhecida, né? Escatologia, a polêmica em torno do milênio. Mas é um livro que não fala só do milênio, ele fala de todas as posições também escatológicas. E o Manual de Escatologia de Paul Benoit. Esse é um livro que foi lançado há pouco tempo, uma obra extraordinária, né? É um manual, de fato, com um detalhamento, claro, aqui do ponto de vista pré-tribulacionista, mas abordando todas as outras posições. Com respeito ao dispensacionalismo, que eu vou mencionar agora,
A melhor obra, a meu ver, tem outras obras, mas eu gosto sempre de citar essa obra aqui, ó, da editora Batista, né? A imprensa, editora Batista Regular, né? Dispensacionalismo de Charles Ryrie, uma obra ótima, porque Charles Ryrie, você sabe, ele teve contato tanto com Schaeffer como também com C.I. Scofield. Falando em C.I. Scofield, tem a Bíblia de Scofield, que é, aqui eu só estou com a versão, eu estou com uma Bíblia que eu comprei há pouco tempo, inclusive, uma versão, uma comemorativa, né? Eu acabei tirando aquela capa da frente, ela só aparece de lado aqui, essa versão até em inglês, King James Version, mas a Bíblia, quem puder adquirir a Bíblia de C.I. Scofield, é muito boa. Principais temas da Bíblia de Schaeffer e Walvoord, né? Lewis Schaeffer e John Walvoord, né? John Walvoord também faleceu há pouco tempo, não faz muito tempo, mas ele sucedeu Schaeffer, né? No Dallas Theological Seminary, que é um seminário aí voltado justamente para os estudos dispensacionalistas, é um centro acadêmico dispensacionalista. Então, vale a pena você adquirir essa obra. Então, por enquanto, assim, não poderia deixar de citar também Quando a Trombeta Soar, talvez nos últimos 7, 8 anos, a melhor obra de escatologia que foi lançada no Brasil. É uma reunião, é um time de excelentes escritores também, pré-tribulacionistas, que eu vou citar ao longo dessa palestra. Sobre Israel, aqui também você tem O que Devemos Pensar sobre Israel, organizado por Randall Price, vários autores também. Outros livros que eu posso mencionar aqui, ó, já sabendo que o meu tempo está acabando, mas despertando em você o interesse, eu tenho um canal também, que você pode acompanhar lá, Sirius e Borg, tudo junto, modéstia à parte, tenho vários vídeos ali que você pode assistir para entender melhor o assunto. Mas olha essa obra aqui, que a chamada acabou de lançar, está até quente aqui na minha mão. Olha aqui, de Ed Hinston e Mark Hitchcock. Ainda podemos acreditar no arrebatamento? Que obra extraordinária, vale a pena ler. Olha aqui, ó, Evidências do Arrebatamento de John Hart. John Hart é o organizador, é também da editora Batista Regular. John Hart, o organizador, tem vários pré-tribulacionistas aqui. Que livro extraordinário, vale a pena você ter. O Arrebatamento de John Walvoord, que obra extraordinária. Eu conheci primeiramente em inglês, mas foi lançada em 2021, em português também, pela editora Carisma. Muito boa essa obra de John Walvoord. Aqui ele, além de apresentar o ponto de vista do arrebatamento pré-tribulacional, ele também refuta, né, por assim dizer, as posições que se contrapõem ao pré-tribulacionismo. Eu, por graça de Deus, escrevi esse livro aqui também, ó, Erros Escatológicos que os Pregadores Devem Evitar. É de 2012, mas, modéstia à parte, defendo aqui também a posição pré-tribulacionista. O Calendário da Profecia de Antônio Gilberto é um clássico de um teólogo que, nos últimos 50 anos, posso dizer que foi o maior teólogo da Assembleia de Deus, né? Antônio Gilberto. Essa capa minha aqui está bem desgastada devido ao muito manuseio, mas você pode adquirir esse livro com capa nova. A CPAD relançou, na verdade, toda a coleção do mestre Antônio Gilberto, com capa nova, nova diagramação e assim por diante. Olha esse livro aqui também, A Segunda Vinda, de John MacArthur. John MacArthur, para quem não sabe, é um pré-tribulacionista, dispensacionalista. A gente, às vezes, critica, nós pentecostais, assembleianos, criticamos algumas posições do irmão MacArthur porque ele é antipentecostal, né? E é calvinista também. E nós, assembleianos, claro, não somos nem calvinistas e nem antipentecostais. Pelo contrário, somos continuacionistas ou continuistas, né? Não somos cessacionistas, como ele, que é, além disso, antipentecostal. Mas no campo da escatologia, ele eu estou para dizer para ele que esse livro dele talvez seja a melhor exposição sobre o sermão profético de Jesus. Mateus 24, 25, Lucas 21, também uma
parte do Lucas 17, porque não está ali rigorosamente em ordem sequencial, né? Você sabe que o sermão naquela época não era como hoje. Jesus começava falando num ponto, parava, depois continuava em outro lugar, estava no cenáculo, daqui a pouco estava lá no templo, etc. Ele ia falando e andando. Então, Lucas, ele não registrou como Mateus. E também Mateus não está rigorosamente em ordem cronológica, né? É preciso tomar tempo para você entender também o sermão profético. Esse livro é muito bom. E um autor que eu gosto muito, Stanley Horton. Esse livro aqui, ó, O Ensino das Últimas Coisas, também na CPAD. E uma última obra que eu quero citar, depois eu vou citar outras, se houver tempo, mas essa aqui, ó, O Milênio, 3 Pontos de Vista, organizado por Darrell Bock. Darrell Bock, que eu vou explicar daqui a pouco, ele é dispensacionalista progressivo, né, que não é bem a nossa posição. Mas aqui, nessa obra 3 Pontos de Vista, é interessante para você comparar o pré-milenismo, o pós-milenismo e o amilenismo. Muito bem.